Marcos, eu estava vendo uma pesquisa recente, onde aponta que o Brasil, hoje, ele é o segundo país em números de burnout no mundo. A gente perde apenas para o Japão. Aliás, os números de burnout do Japão são enormes, né? Eles estão com 70% de burnout. E esse é um fenômeno que a gente tem visto ser cada vez mais discutido. O próprio filósofo Byung-Chul Han, ele fala muito sobre essa questão da sociedade do cansaço. Tava conversando com minha querida amiga Lisa Guerra, e falando do episódio que nós íamos gravar juntos, né? E falando, pô, eu preciso de abordagens novas pra falar com o doutor, né? Já falamos tanto. Mas eu precisava de alguma coisa diferente pra gente conversar sobre relacionamentos. E ela perguntou isso pra mim. Ela falou, cara, pergunta pra ele. Onde é que fica o tempo pra amar numa sociedade onde o cansaço é cada vez mais constante? É uma boa pergunta, porque a gente precisa começar a entender, quando a gente fala em burnout, nesse excesso de burnout que está tendo, ninguém parece querer tocar na ferida realmente, que a ferida é a estrutura da forma como o capital é colocado no nosso país, né? Ou no nosso planeta, se quiser. Então, a própria coisa de dizer fulano está tendo burnout, fulano está tendo depressão, se tem uma tendência a simplesmente reduzir isso a uma questão mercadológica. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente fala em depressão, qual é a primeira coisa que as pessoas normalmente pensam quando a gente fala em depressão? Não vai trabalhar. Não, não é só isso, isso também, mas pensam em neurotransmissor, né? É um problema de serotonina, é um problema não sei o quê, e a gente resolve isso com um comprimido, não é? Mais do que isso, a depressão virou isso. Agora, vamos pensar junto o seguinte. Imagine uma mãe que perdeu o filho dela num acidente. Essa mãe certamente está em depressão, uma depressão grave, ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda medicamentosa. Agora imagine um cara que está sem conseguir sair da cama, está em depressão, também não quer comer, porque ele trabalha nesses aplicativos de entrega e ele trabalha 12 horas por dia e ele ganha muito pouco e não dá para ele sustentar a família dele. Isso fez ele deprimir de uma maneira que ele não está conseguindo sair da cama. Essas duas depressões são iguais? Não. Medicamente são, não é? Medicamente é só neurotransmissor. E se for no médico, os dois vão receber o mesmo remédio. É isso. Faz-se parecer que tudo é uma coisa só, simplesmente porque é preciso dar um remédio e fazer você voltar a funcionar para a máquina rodar, mas a gente precisa entender que é preciso parar com essa coisa de querer comparar ciências humanas com ciências naturais. E aí, quando não é ciência natural, isso não é ciência, isso não é ciência. Não é bem assim, a gente precisa de um outro jogo de linguagem para falar disso. Então, será que a depressão dessa mãe é a mesma deste homem? Bioquimicamente falando, sim, é. Mas não é. A gente precisa de um outro jogo de linguagem. Então, será que as pessoas todas estão tendo burnout, estão tendo depressão, estão tendo transtornos de ansiedade, simplesmente porque os neurotransmissores estão, né? Ou porque essas pessoas estão infelizes, ou porque essas pessoas estão sendo exploradas, ou porque o capital quer que elas voltem a funcionar e produzam o quanto for preciso produzir. Então, amor, o que é isso? Não tem isso de amor, não. Tem é que produzir. Tanto que o amor começa a passar pelas relações de produção. E você olha para as pessoas pelo que elas fazem. A identidade do outro passa a ser o que o outro faz. Então você é quem? Fulano, você faz o quê? Né? E a partir disso eu lhe classifico. Eu lhe classifico como esquema, eu lhe classifico como alguém para casar. Então, eu só estou querendo chamar a atenção que a gente precisa parar de querer colocar todo mundo dentro de uma caixa e tudo se resolve com um comprimido e tudo é igual, e todo burnout é igual, e toda dor é igual. Não é. E como é que eu faço nessa rotina que a gente tem hoje de alta produtividade? Porque acho que nunca se falou tanto sobre performar. Performamos, tudo é performance. Como é que a gente faz pra no meio dessa cobrança que a gente tem de levar os filhos pra escola, de ir pro trabalho, de ser um bom pai, um bom filho,
ser bem-sucedido financeiramente, de tudo isso, como é que eu faço pra amar? Seja feliz com menos. Na hora que você for feliz com menos, você vai ter tempo para amar. As pessoas estão numa rotação de eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, e daqui a pouco elas não se dão conta que a quantidade de dinheiro que elas ganham acaba sendo para gastar com médico, com internação, com adoecimentos, com coisas assim. Tenha menos. A gente não precisa da maioria das coisas que a gente tem, mas a gente precisa de afeto. E aí a gente abre mão do afeto porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que enriquecer, porque eu tenho que ter aquele carro, porque eu tenho que trocar de celular todo ano. Será que a gente precisa mesmo de tudo que a gente tem? Eu acho que essa é uma reflexão válida. Agora, do amor eu preciso. Porque sem amor a gente morre. A gente não existe. E isso é desde que a gente nasce. Eu preciso de alguém que me ame. Não é só que cuide de mim. É alguém que me ame. Porque se não tiver isso, eu vou morrer. Né? Os estudos de René Spitz mostram isso. Quando ele fala do hospitalismo, que eram crianças depois da Segunda Guerra que eram muito bem tratadas em asilos, em hospitais, muito bem alimentadas, e morriam ou desenvolviam doenças mentais, porque faltava colo, faltava aconchego, faltava abraço, faltava quem brincasse com aquela criança. A gente morre sem amor. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Marcos Lacerda. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!